Liz, o que é jejum? Como eu posso jejuar? Como é que faz jejum? Eu vou responder para vocês hoje. Mas eu tenho que falar para vocês o significado de um jejum. Sim, eu passei 10 anos em um jejum. E o que é o jejum? É isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Porque tem muita gente que não sabe o que é um jejum. Então, não estaremos falando de dieta, de... Isso aí você vai a um especialista da área para fazer um regime, uma dieta, alguma coisa. Estou falando no ramo espiritual, como biblicamente ele mostra como é um jejum e as minhas experiências em relação ao jejum. Vou estar passando nesse vídeo para vocês. Então, se chegou agora aqui no canal, já se inscreve, já vai mandando para todo mundo esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Talvez você já passou por muitas fases, muitos jejuns que você não viu resposta e não viu acontecer nada. Será que esse jejum agrada a Deus? Será que Deus recebeu esse jejum? Será que é todo jejum que Deus recebe? Então, todas essas dúvidas eu vou estar tirando para vocês aqui. E o próximo vídeo eu vou estar trazendo uma live falando sobre esse assunto, que é um assunto que vocês gostam muito e que interessa muita gente. E é muito importante. Bem, gente, o que é o jejum? Que jejum foi esse que eu passei 10 anos de jejum? Sim, 10 anos em um jejum. E o que é o jejum, Elis? Me explica aí. O jejum é nada mais e nada menos do que uma restrição. E a Bíblia mostra várias formas de restrição. A restrição é algo que você... fica restrito de fazer algo que você gosta, que você sempre fez, você quebra um protocolo ali para o seu benefício espiritual. Sim, porque a gente está falando no sentido espiritual. E também que vai refletir na tua vida material, tua vida física, tá? Então, Jesus, quando ele esteve na Terra, ele deixou um grande exemplo para nós. Os profetas também mostraram, as pessoas usadas por Deus. Eu vou dar referências aqui para vocês e falar tudo em relação a isso para vocês. Então já deixa aquele super joinha aí para Elis, porque esse jejum eu sei que vai ajudar muita gente e vai valer a pena. Primeiro ponto que você deve saber é que antes de você começar qualquer tipo de jejum, gente, eu falo jejum, você tem que fazer uma consulta com um especialista e saber qual é o teu tempo que tu pode ficar sem se alimentar. E se você pode ficar sem comer nenhum tipo de alimento, se você pode fazer certo tempo, certo período sem comer e sem beber. Fale para aquele especialista qual é o período que você vai ficar e ver o que ele te diz. Para que isso não reflita na tua saúde, até porque seria o jejum, o sacrifício que não é feito com sabedoria, ele não é recebido por Deus e nem agrada a Deus. Tipo um jejum que eu vou fazer e vou me sacrificar, o meu corpo, em benefício de algo, mesmo que seja da minha vida espiritual ou na minha vida material, física. Se isso vai mexer, eu me adoecer, não vai agradar a Deus. Então nem adianta eu fazer. Então tudo precisa de um preparo, de um tempo, tá? E qual foi esse jejum? Essa restrição que eu passei 10 anos, sim, foi a restrição, segue isso mesmo, gente. Passei 10 anos sem manter relação homem-mulher, enfim. Pra quê? Pra me purificar, para me santificar, para purificar o meu corpo, purificar a minha vida. Isso foi uma restrição, que significa é um tipo de jejum que a pessoa faz relacionado a algo. Isso é um tipo de jejum parcial, que eu vou estar falando aqui nesse vídeo para você sobre esse jejum parcial. Então, na minha vida, eu passei, sim, esse período de 10 anos, né, me purificando. Eu namorava, saía, conversava e tudo, mas não mantinha a relação sexual. Então, foi um período de tempo que eu me purifiquei para Deus concretizar a vontade dele na minha vida. E disse: Deus, eu estou aqui, faça a sua vontade na minha vida, me ajuda nesse propósito. E todas as vezes que eu me sentia incapaz, com aqueles momentos difíceis, porque eu tinha um propósito no meu coração, eu queria edificar um lar que agradasse a Deus, tivesse uma pessoa que realmente, verdadeiramente me amasse, que realmente tivesse um compromisso comigo, né, de fidelidade, caminhasse junto comigo, e eu tinha uma série de coisas que eu apresentei durante aqueles anos para Deus, era o que eu queria. E nesse período de tempo,
né, que é o que a gente sempre deve fazer quando faz restrição, quando faz um jejum em alguma área da vida, é você sempre viver em oração naquele sentido, o que você quer de Deus, o que você quer que Deus faça, como você quer que Deus haja naquele sentido. Ah, e antes de vocês perguntar, eu tô com 8 anos de casada. Sim, sou casada e bem casada e sou feliz e abençoada por Deus com meu esposo. E sempre que você tiver um propósito, tiver um jejum, dependendo se ele é de 6 horas, de 12, de 24, de 3 dias, enfim, que eu vou falar nesse ponto aqui, você tem que apresentar para Deus, né, a sua meta, o seu objetivo. Você tem que estar em oração diante de Deus para o que você quer alcançar. E no meio da sua meta, do seu objetivo, sempre você vai ter dificuldades de alcançar. Vai ter momentos que você vai querer parar, vai ter momentos que você vai dizer eu não consigo mais, sabe? A carência de você comer algo, de você fazer algo, E aquela carência de você ter algo ali que você tinha e gostava tanto, você vai sentir falta. E é naquele momento que é grande desafio que você enfrenta, daquele período de tempo, sendo 6 horas, 12 horas, sendo 24 horas, sendo 3 dias, sendo 40 dias, enfim, não importa o tempo, o período de tempo, você vai ter desafios para cumprir a tua meta. Então, você vai ter que vencer esses desafios até você cumprir a sua meta para você alcançar. É por isso que é muito bom você pedir direção de Deus, e quando você é direcionado por Deus, quando certos tipos de jejum. E também a consulta a um especialista, caso for restrição alimentar, né? Enfim. Agora, vamos lá. O que é o jejum? Já te expliquei. É uma restrição. É uma restrição que ela pode ser alimentícia, que ela pode ser em alguma área, algum sentido da tua vida. Esses dias, uns tempos atrás, eu estava fazendo, de vez em quando eu tenho que fazer, é o jejum de aparelhos eletrônicos, de mídia, de redes sociais, e que Deus se agradou muito e já falou para mim, e agrada muito a Deus. E é bom que quando tu agrada a Deus, tu sente algo diferente e Deus te abençoa. Sim, toda vez que Deus ele recebe o teu jejum, ele te mostra em sonho, você sente algo especial de Deus, Deus te dá uma grande bênção, uma grande vitória. Isso é tipo um jejum de consagração, é um jejum que você dedica a sua vida a Deus, se santificando, tirando, restringindo algo que às vezes quer tomar o lugar de Deus na tua vida. Isso aí a gente tem que eliminar. E sempre deixar Deus o princípio de tudo em nossa vida. Isso é muito importante. Amém? Bem, para eu não me perder, eu coloquei umas colinhas aqui para passar para vocês. Já expliquei o que é o jejum e os tipos de jejum. Quais são os tipos de jejum, Elis? Qual é o tipo de jejum que existe? Biblicamente, você encontra alguns tipos de jejum, mas eu vou me prender a 3 tipos de jejum que é bem explícito na palavra. Primeiro é o jejum parcial, que é o jejum de Daniel, que todo mundo comenta e todo mundo já sabe. Ele foi 21 dias, que ele comeu só legumes, só frutas, não comeu carne vermelha, né? Porque eles faziam todas as festas, viviam em festa ali no palácio, e todas as festas, todas as pessoas ali comiam muita carne, eles adoravam carne. Disse, não, eu vou jejuar, então vou passar 21 dias, 3 semanas, né, sem comer carne. Sem comer carne de sangue. E isso é tido como um jejum parcial. Esse jejum parcial, eu acabei de falar sobre ele para vocês, que é aquele jejum que você vai se restringir por um período de tempo, às vezes determinado por você, e às vezes é um determinado tempo que Deus te coloca no teu coração, enfim, tem várias formas. Também teve um período de 12 dias que Paulo, ele foi restringido, né? E foi um tipo de jejum que Paulo passou, que ele teve que ali entender o propósito que Deus tinha naquele lugar. Mas você vai se restringir em algum ponto. Eu vou passar 1 mês sem assistir filme. Eu vou passar 1 mês sem ligar a televisão, tipo isso, essas coisas, entende? Eu vou passar 1 mês me purificando a Deus, buscando só em oração, não vou beber, não vou fumar, não vou... É uma restrição para agradar a Deus e se santificar, buscar mais de Deus, se aproximar mais de Deus. Faça um desafio assim que agrada muito a Deus, tá? Você pode ser evangélico ou não, estou falando aqui sobre jejum. E, assim, o que eu tenho que falar antes de eu esquecer para vocês, que eu não anotei, é que, gente, se você vai fazer qualquer tipo, qualquer espécie de jejum, sendo parcial, seja total, ou seja o que for, você tem que ter o coração limpo.
Você não tem que guardar mágoa, ressentimento, ódio de ninguém. Você tem que estar livre da falta de perdão, tá? A pessoa que, não, eu vou jejuar, vou me santificar, mas eu não consigo perdoar. Então faz um jejum por esse motivo. Faça um jejum a Deus para que você consiga a perdoar. É o primeiro jejum que você tem que fazer. Sim, Deus, eu vou fazer uma semana de jejum sem comer tal coisa, fazer tal coisa, que eu quero que o Senhor liberte meu coração para que eu consiga perdoar, porque eu não consigo perdoar. Então, você vai estar se santificando, se purificando a Deus, e isso vai agradar muito a Deus. Então, se você for entrar em outro propósito, por algum outro objetivo, algum outro motivo, e guardar mágoa no coração, não perdoou e nem pediu perdão, aí não tem como Deus receber o teu jejum, né? Outra coisa, a pessoa que ela é casada e tem um outro relacionamento fora de casa, fora do lar, com outra pessoa, isso também Deus não vai aceitar o jejum, tá? Então, tem certos tipos de jejum como esse que Deus não recebe, não aceita. A pessoa pode passar até 10 anos de jejum, Deus não vai aceitar, não vai receber. Porque Deus é santo, Deus é puro e você tem que saber se aproximar de Deus e saber o que agrada a Deus ou não. Isso só lendo a Bíblia que você vai descobrir, né? O outro tipo de jejum, gente, é o jejum de água. É aquele jejum de água, jejum comum, é aquele jejum que você toma água, porém você não come nada. Esse jejum Jesus passou no deserto, né? Lá na Bíblia, quando você lê, diz que depois de 40 dias ele teve fome. É sinal que aquele deserto, em algum lugar, mananciais ou alguma fonte, não sei. Mas a Bíblia mostra ali que Jesus teve fome. E a Bíblia ela é bem clara quando ela diz: fulano passou tantos dias e não comeu e nem bebeu. Né? Eu vou já falar para vocês os tipos de jejum. Mas lá, quando você lê sobre Jesus, que estava no deserto, porque existe vários tipos de deserto, né? Lá em Israel, na África, enfim, lá para fora, em vários lugares, existem os desertos e existe vários tipos de deserto. Existe deserto que eles encontram alguma fonte de água, existe outros desertos que não tem nada. É totalmente seco, você não vê nada, nada, nada. Então, não se sabe qual foi o tipo de deserto que Jesus ele estava, né? Só sei que biblicamente mostra que após os 40 dias ele teve fome, não diz que ele teve sede. E outras passagens também falam de vários outros jejuns, né? Que também fala nesse sentido. Então existe esse tipo de jejum, que é tipo um jejum comum. É um jejum que, como é que se diz? É o jejum da água, até que falam, o jejum de água. Você só toma água e você determina aquele período. Eu vou fazer, eu, Elisângela, sempre faço esse jejum, de vez em quando Deus me move, quando eu sinto no meu coração que eu devo fazer. Às vezes eu faço 12 horas, às vezes eu faço 24 horas, né? E com aquele propósito diante do Senhor. E a maioria das vezes é para me purificar a mim mesmo, né? Estar mais perto de Deus, buscar mais a fonte, que é a presença do Senhor. E isso é maravilhoso demais. Veja só que a rainha Esté, ela fez o quê? Foi o jejum absoluto. É o terceiro tipo de jejum que a Bíblia mostra. O jejum absoluto, você vê lá no livro de Esté, capítulo 4, do versículo 15 ao 17, quando foi proclamado ali o jejum. E esse jejum que eles fizeram foi o quê que a rainha Esté proclamou? Sem comer e nem beber durante 3 dias. Sim, gente. Fisicamente, né, a gente não pode passar mais do que 3 dias sem se alimentar, sem comida. E eu, pelo menos, quando eu fazia, no princípio, de início, quando eu fazia jejum de 24 horas, quando eu ia entregar no outro dia, eu adoecia. Nos últimos momentos, né, que tinha muita crise de sinusite, então no outro dia eu tava um bagaço, não conseguia mais. Às vezes eu ia me arrastando assim nos últimos minutos para chegar àquela hora, né, para entregar. Então, hoje em dia não, hoje eu já faço jejum, já consigo fazer, mas isso tudo é paulatinamente. Se a pessoa tem um problema de saúde, ela sabe, ela não deve passar 24 horas, 3 horas, sem consultar um especialista para orientar ela como ela deve fazer, já que ela quer fazer, né? Então, assim, o jejum absoluto, ele pode ser de até 3 dias, isso
né, sem comer e sem beber, assim, com todas essas orientações que eu já te falei. Se for além disso, aí já é uma coisa que é fora do comum, já é fora do normal. Eu, pelo menos, nunca fiz mais do que 3 dias, né? Então, assim, eu nem oriento, né? Mas, assim, se uma pessoa isso aí já é ela com Deus, tá? E eu também aqui não estou dizendo para ninguém, né, fazer. Ah, faça tantos dias de jejum, faça 24 horas, faça... Não, estou te explicando como é o jejum bíblico, que está na palavra de Deus, o jejum espiritual, como ele deve ser feito, né? E para que você faça direitinho e para que Deus se agrade do teu sacrifício, do teu jejum, né? Seja em que área for, seja em que sentido for, por você mesmo, pela tua família, pelo teu trabalho, né? Pela tua empresa, seja o que for. Então, existe o jejum absoluto, né? E sem comer e sem beber. E aqui, gente, também em Mateus 17, 21, o jejum também ele serve para vencer o mal. Né? Jesus falou disso em Mateus 17, 21, depois você lê lá. Que ele disse, olha, castas de demônios, esse tipo de trabalho espiritual, esse tipo de... Só é com jejum e oração. Sim, jejum e oração, né? Então, é batalha mesmo, é oração ali, tá em sacrifício, ter mesmo feito um propósito naquele sentido. Alguém precisa ser liberto, alguém precisa ser salvo, transformado, ser trabalhado por Deus, é no jejum. Jesus deixou bem colocado isso aí para nós, né? E aqui os motivos: arrependimento, que é a purificação, já falei para vocês. Vencer batalhas espirituais, não só de repreender o mal ou a libertação de alguém, mas nossas próprias batalhas espirituais. Eu praticamente venci a depressão, a crise de ansiedade, essas coisas só me purificando, buscando no jejum, na oração, me consagrando a Deus. Em falar e consagrar, tem a diferença. E você se consagrar a Deus, e é um período de consagração e um período de jejum. Eu coloquei aí um vídeo curto para vocês, falando sobre essa diferença. Que você pode entregar para Deus, né? O teu período de jejum, de consagração. Porque todo período, gente, tanto de jejum, consagração, antes de você integrar para o Senhor, você tem que orar antes. E no momento que você vai entregar para o Senhor, entendeu? Tipo, você começou às 6 da manhã e vai entregar para o Senhor às 9 horas, beleza? Foi uma consagração. Ah, Senhor, agora eu vou começar um jejum, agora pela manhã. Então, a hora que tu te acordou, 6, 7 horas, tu ora ali, tudo com o Senhor, né? É assim que se faz o jejum, né? Fala para Deus o propósito, canta o louvor, lê a palavra e fez a tua oração. Passa essa manhã, assim, diante do Senhor, evitando, não mente, evita a mentira tá 24 horas por aí, né? E às vezes tem pessoas que têm costume de mentir, e a mentira quebra o jejum, a mentira, tá? Então vigia muito, que o período do jejum tem que ter bastante vigilância. Então, ver coisas que não interessam ao teu espírito, tá ali na frente da televisão, ou tá ali no celular, vendo besteira, coisa, isso aí tudo, gente, não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá? Momento de consagração, de jejum, aquelas 6 horas que tu estás, é pra te estar o quê? Pensando nas coisas do céu, tá orando a Deus, tá ali fazer um trabalho, vai ocupar a mente num trabalho, num serviço, ler a palavra, ou ler um livro, fazer um exercício, capinar um quintal, sabe, lavar uma parede, um muro, alguma coisa que... Assim, ocupe a tua mente, que tu não vá para o entretenimento. O entretenimento, ele quebra o jejum, tá bom? Então, evita o entretenimento. A outra coisa aqui, ó. Aí você passou aquelas 3 horas de consagração, entregou pro Senhor, né, às 9 horas. E aí tu toma teu café ou lancha, né? Tranquilo. Agora, se for jejum, tu entrou de manhã, meio-dia tu entregou, também vai lá e almoça. Tu evitou o café da manhã e o lanche da manhã. E até às 6 horas. Então, foi realmente um jejum. Nesse período, tu pode tomar água tranquila, a não ser que tu vá fazer o jejum absoluto. Que eu, tipo, quando eu vou fazer um jejum de 6 horinhas só, eu faço um jejum absoluto, né? Eu acho que não é sacrifício. Até eu me lembro, assim... que Salomão, ele falou certa vez para o Senhor, não vou te entregar, Senhor, nada que não seja sacrificial para mim. Quer dizer, nada que não tenha tanto valor. Ou seja, se eu fazer um jejum de comer sem beber 3 horas, 4 horinhas, isso aí não é sacrifício. Não foi sacrifício para mim. Olha, eu já não acho tão sacrificial eu acordar de manhã e jejuar até meio-dia. Eu prefiro jejuar de meio-dia até a noite. Eu não almoço. Por quê? Eu tenho costume de, pela manhã, normalmente eu não tomo café. Então, não seria sacrifício eu acordar 6, 7 horas da manhã, entrar no jejum, meio-dia, entregar e comer.
Raramente eu faço isso, raramente mesmo, tá? Então, mesmo que eu vá ficar sem comer e sem beber. Então, eu já gosto assim, quando eu acordo de manhã, né, 7, 8 horas, por aí, já tomo um café, um lanche, aí meio-dia não almoço, vou pro meu jejum, quando eu faço nesse período de 6 horas, 12 horas, aí eu entro meio-dia, quando eu faço 12 horas, eu vou meia-noite e entrego pro Senhor, entrego e vou dormir, não vou comer. E aí, quando eu faço até 6 horas, 7 horas da noite, eu já oro, entrego para o Senhor o propósito tudo e vou me alimentar, né? Então, eu faço dessa forma, né? No caso desse jejum. Pode ser o jejum absoluto ou pode ser o jejum só com água nesse período, tá? Eu falei que eu ia falar tudo, desvendar tudo sobre o jejum para vocês. Então, esse vídeo é bem longo, bem comprido. E eu espero que eu venha ajudar muito vocês. Tá? Qual é o seu objetivo? O que é que você quer? Você quer se purificar, se santificar? Você está ansiando algo? Você quer algo de Deus? Você quer que Deus faça algo? Você quer agradar a Deus? O que é que você quer fazer em relação a esse jejum, né? Você deve pedir a ajuda de Deus para te concluir o teu jejum e não quebrar o teu jejum, né? Ah, Elias, mas eu esqueci. Eu comecei o jejum de manhã, eu ia até meio-dia. Alguém veio com um chopp, um picolé, ou uma maçã, uma coisa, me deu um pedaço, eu comi na hora e não me lembrei depois. Eu quebrei o meu jejum? Não, gente, não quebra. Porque isso foi algo inconsciente, tá? Foi inconsciente. Se fosse consciente, aí você estaria quebrando. Ah, eu vou comer. Eu tô de jejum, mas Deus entende. Aí você tá quebrando, é mesmo que não jejuar. Mas se você, naquele momento, mordeu algo, comeu uma colher de sopa de algum alimento, e na hora você lembrou, ou você lembrou logo após engolir, foi inconsciente. Então, você não quebrou. Então, eu, pelo menos, toda vez, Senhor, me perdoa, nem lembrei, tô de jejum, meu Pai. E aí, eu não quebro, eu volto, retorno, reinicio na mesma hora, entendeu? E aí, vou com o meu jejum até o final e depois entrego pro Senhor. Amém? Deu para esclarecer tudo para vocês? Vão comentando aqui embaixo o que vocês querem mais que eu fale, porque quando eu abrir a live, né, vou ver aqui qual é o período, o momento que eu vou abrir esses dias a live para falar só sobre jejum para vocês. Se vocês ainda tiverem dúvida, alguma dúvida em relação a isso, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo tudo na live para vocês, tá? O resultado de qualquer jejum é extremamente maravilhoso. Vale a pena. Qualquer jejum que você faça para agradar ao coração de Deus é um certo tipo de culto racional. Você já ouviu falar? Leia lá em Romanos. Abra a sua Bíblia depois, lá em Romanos, capítulo 12. Você vai ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E devemos servir a Deus com o nosso culto racional. O que é um culto racional? O culto racional é eu dedicar a Deus consagrando espírito, alma e corpo. Como está em 1 Tessalonicenses, 1 Colossenses, livro de Colossenses, né, capítulo 5, versículo 23. Conservai diante do Senhor espírito, alma e corpo. Irrepreensíveis. O que é isso também? É consagrar a Deus. Estar diante de Deus, consagrando, né? Em jejum, em oração, minha mente, meu coração, a minha vida. Quando a gente se posiciona diante de Deus, a casa fica em ordem, o ladrão é lançado por terra e as portas se abrem na nossa vida. Sim, Elias, mas até agora nada. Mas é num momento e na hora de Deus. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Tá bom? Então não se preocupe, tá agradando a Deus? Tá fazendo o que Deus se agrada, o que Deus quer? Então aguarda, porque você vai ser surpreendido por Deus. Porque grandes são as vitórias que Deus tem para você. Amém? Então, acredito que esclareci tudo para vocês. Sim, passei 10 anos em jejum. E isso agradou a Deus. E Deus abençoou a minha vida sentimental. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fique com Deus e até a próxima.